Ok, tá, então florestas e árvores. Estamos de volta em grafos, tá? Isso serve para de grafos também, de certa forma, mas às vezes a gente está preocupado em que todas as arestas, todos os arcos tenham a mesma orientação, para chamar de arborescência. Então a gente vai focar em grafo primeiro. Como eu falei, a gente não vai chegar a usar isso muito para de grafos. Ela já apareceu escondida lá. Aquelas florestas e árvores de busca em largura e profundidade, elas eram arborescências, estava tudo ordenado lá, né, orientado, mas vamos falar no conceito geral, tá? De novo, a nomenclatura de grafos e também de grafos é muito feliz, tá? Então, floresta e árvore é uma coisa extremamente simples, tá? Se um grafo não tiver ciclo nenhum, ele é dito acíclico, natural. Grafo acíclico também é chamado de floresta, tá? Então, um componente conexo de um grafo acíclico é uma árvore. Tá? Então, uma floresta é uma coleção de árvores. Legal, né? Então, cada árvore é o quê? Cada árvore é um componente conexo acíclico. Um grafo é uma árvore se ele tiver um componente só. Então, se ele for acíclico e conexo. Tá? Se ele não for conexo, é uma floresta. Se ele for conexo, ele é uma árvore. Cada componente da floresta é uma árvore. O importante é que não tenha ciclos. Tá? Isso é o que é importante. Então, assim, obviamente, uma floresta maximal é aquela que o quê? Floresta maximal se G e a floresta T, por exemplo, tiverem o mesmo número de componentes, né? Tá? Ou seja, não tem mais como crescer por sentido de inclusão. Uma coisa aqui que interessa pra gente que, obviamente, se você pega um grafo conexo, tá? Senão isso vale para qualquer componente do grafo. O grafo G é conexo, ele é uma árvore, se só C, para qualquer par de versos que você pega, existe um único caminho entre U e V. Tá? E não é difícil a gente perceber que isso tem que ser assim mesmo, né? Observe que é uma condição, é uma afirmação C e somente C, ou seja, é uma condição necessária e suficiente. Tá? Bom, qual que é o lado trivial de ver? É que isso obviamente é necessário, né? Tá? Pega um grafo que é acíclico. Tá? Você sabe que ele é conexo e é acíclico. Não tem ciclo nenhum. Então, obviamente, você só pode ter um caminho de qualquer vértice U a qualquer vértice V, né? Se você tivesse mais do que um caminho, você encontraria um ciclo lá dentro. Tá? Tô contando o que é, não sendo totalmente preciso nos detalhes, mas é isso que acontece. Tá? Então, o que é necessário é óbvio. Tá? Se eu tivesse mais de um caminho para ir de U até V, eu podia pegar esses dois caminhos e encontrar Imagine que eu tenho dois caminhos, vamos dar nome aos dois. Tem um caminho P1 e um caminho P2 de U até V. Eu consigo um subcaminho Q1 e um subcaminho Q2 de P1 e P2 respectivamente, tal que a hora que eu conectar Q1 com Q2, eu obtenho um ciclo. Porque tem pelo menos uma aresta que difere entre eles, né? Então, certamente eu vou conseguir formar um ciclo, mas a gente tinha suposto que o grafo era uma árvore, então ele não tinha ciclo. Então a necessidade é trivial. A existência, nesse caso, também é simples, né? Se a gente pegar que o grafo só tem um caminho entre U e V, e o grafo é conexo, bom, isso por definição é uma árvore, né? Então, a suficiência é mais simples ainda. E eu escrevi a prova para vocês aqui com os detalhes do que a gente tem que cobrir, tá? A suficiência basicamente é trivial nesse caso. A necessidade é aquilo que eu descrevi para vocês. Lá, pega os caminhos, mas aqui eu acabei chamando de S1 e S2. Subcaminhos, e aí, olha, S1 e S2 vão formar um ciclo. E isso é meio trivial. É uma afirmação que, se você faz uns desenhos, você se convence rapidamente, e não é difícil prová-la formalmente. Tá? Que ela acontece e a prova está aqui. E em vez de simplesmente ler a prova, eu vou deixar para vocês lerem depois, tá? Porque não é exatamente isso que eu falei. Então, um corolário trivial, tá? Que é interessante, a prova pode ficar como exercício, mas está praticamente provado. Um grafo é uma floresta, se somente se todo grafo é uma ponte. Né? Tá? Então isso é uma caracterização de floresta. Tá? Então, se todo grafo, toda aresta é uma ponte,
é uma floresta, se toda aresta for uma ponte. Óbvio, não tem ciclo, né? Tá. Só que o que é realmente interessante desse corolário é que ele implica uma caracterização, uma boa caracterização para florestas e árvores, tá? Ou seja, ele implica o quê? Ele implica que todo grafo minimamente conexo, com o menor número de arestas, é uma árvore. Ou seja, pega um grafo que é conexo, tá? E aí, assim, pega o menor número de arestas possível que ele pode ter, sendo conexo ainda. Bom, obviamente, toda aresta vai ser ponte. Por quê? Porque se ela não fosse ponte, eu podia remover e o grafo continuava conexo. Tá? Se ela é ponte, eu não posso remover porque o grafo vai ficar desconexo. Então, isso basicamente diz o quê? Diz que um grafo G é uma floresta com capa de G árvores aqui, sem somente ser o número de arestas for igual ao número de vértices menos o número de árvores nessa floresta. Tá? Para enxergar o caso simples, imagina que o grafo é conexo. Se o grafo é conexo, ele só pode ter uma árvore. Tá? Isso aqui vai ser exatamente igual a 1. Se o grafo é conexo. Então, está dizendo aqui que todo grafo conexo é uma árvore, sem somente se o número de arestas for igual ao número de vértices menos 1. Tá? E isso é uma caracterização de árvores e de florestas. Tá? Isso fica um exercício, é bem fácil provar isso aqui por indução. E é uma coisa que a gente vai usar naturalmente. Tá? Isso é sempre assim. Tá? Lembra, sei somente ser. A caracterização é uma caracterização boa, né? Por quê? Porque basta ver lá o número de arestas e o número de vértices, tá? Se a relação não for satisfeita, já certamente não tem nem como ser uma floresta. Quer dizer, como ser uma árvore, no caso conexo. Vai. Pensa no caso conexo. Se tiver número de arestas for maior do que o número de vértices menos 1, olha, não é, vai ter um ciclo em algum lugar. Se o número de arestas for menor do que o número de vértices menos 1, olha, esse grafo é desconexo. Tá? Então isso é uma relação muito interessante. Uma relação simples e forte. Tá? Lembra quando a gente definiu o conceito de subgrafo gerador, que era um subgrafo cujos vértices eram o mesmo do grafo original? Tá, a gente tem o conceito de árvore geradora e também floresta geradora. Né? Então, uma árvore geradora é um subgrafo gerador para um grafo que é uma árvore. Ou seja, tem os mesmos vértices do grafo original e é uma árvore. Ou seja, o grafo era conexo, a gente tem um subgrafo conexo que é uma árvore, não tem ciclos. Então a gente sabe exatamente que o número de arestas é o número de vértices menos 1. Tá? Se G não for conexo, a gente fala em floresta geradora ou floresta geradora maximal, né? No sentido que cada componente tem a sua árvore geradora. Tá? Um ponto aqui que é interessante, se a gente pegar um grafo G e calcular uma árvore geradora, suponha que o grafo é conexo, pegar uma árvore geradora para o grafo G e pegar uma aresta que está fora, pertence ao grafo, mas está fora da árvore, tá? Essa aresta ela induz um ciclo fundamental no grafo, a hora que a gente considera a árvore mais essa aresta que está fora da árvore. E esse ciclo é único. Tá? É isso que o resultado diz aqui. Ela induz um e somente um ciclo fundamental. Tá? Não é difícil provar esse exercício aqui. Não vou fazer isso agora com vocês. É um exercício para... É um bom exercício para você entender o que está acontecendo. Tá? Mas o ponto é que a gente usa esse resultado em outras coisas que a gente vai definir agora. Que são o quê? Bom, conectores árvores geradoras mínimas. O que interessa aqui principalmente são árvores geradoras mínimas. Tá? Então assim, dado um grafo conexo e uma função de peso para as arestas, a gente quer achar um subgrafo gerador conexo a cíclico, ou seja, a gente quer achar uma árvore geradora cujo custo da árvore, o custo da árvore dado como o custo da soma das arestas dela, seja o menor possível. Tá? Então, dado um grafo G conexo com peso nas arestas, a gente quer achar uma árvore geradora de custo mínimo para G. Tá? Esse é um problema extremamente importante e também é um problema simples. Tá? Então, bom, aqui está a definição formal do que vem a ser a árvore geradora de peso mínimo, né? Ela é a árvore que minimiza peso para todas as árvores geradoras no grafo. E, bom, o problema então é, dado um grafo G conexo, pode supor, é uma função de peso, determinar uma árvore geradora mínima para G. Tá?
O algoritmo de Dijkstra não resolve isso. Não sei se alguém percebeu o porquê, mas é um bom exercício. Mas uma modificação do algoritmo de Dijkstra resolve esse problema. Tá? É um problema ligeiramente diferente, é um problema que está introduzido aqui. Eu não vou contar para vocês a resposta dele agora, mas ele vai vir mais para frente. Tá? Então tenta fazer, é bem interessante. E acho que para a aula de hoje é isso. A gente já definiu árvore e floresta, de novo, são coisas que a gente já tinha visto, então não tem muito o que falar mais aqui. E na aula que vem a gente vem com medidas estruturais, importância estrutural em redes. E a gente vai usar um pouco da teoria que a gente fez até aqui. Legal? Então, abraços e até lá.